Bom dia, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Graças a Deus, mais um dia que se inicia, né? E hoje, terça-feira, nós vamos abordar várias problemáticas, abordar vários temas direcionados ao gênero textual. O gênero textual dessa nossa semana é entrevista, e aí com o objetivo de trazer para vocês um incentivo à leitura de textos que circulam na sociedade, o debate, o diálogo, não o confronto de ideias, mas sim o respeito com a assimilação de ideias, com todos os pré-requisitos que abordamos no nosso dia a dia, né? Desculpa, é que a tia tá com uma crise alérgica de rinite desde ontem, espirrando muito aí. Então, assim, com o intuito de desenvolver habilidades que a gente possa expressar através da oralidade conhecimento sobre determinado tema. E aí, tratando de assuntos em que a gente utiliza, que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa sociedade, tá? Como vocês podem observarem aí, eu vou pedir para vocês colocarem o livro de vocês na página 45. Coloque aí na página 45, porque essa semana nós vamos desenvolver o hábito de... Desculpa, gente. Desenvolver o hábito de produzir o senso crítico na leitura, produzir a prática de escritas de textos de entrevista, e vai ser muito legal, tá bom? Espero que vocês abordem bem bacana, bem legal mesmo, tudo bem organizadinho, direitinho, porque essa semana a gente vai dar como em todas as outras, nós iremos dar um passo à frente de conhecimento, de valores, tá bom? E é muito importante, é muito rico toda essa informação, toda essa questão de trabalhar os valores, de se trabalhar a importância do respeito. Como vocês podem observar, há uma diversidade de mãos, né? De raças, de etnias. E aí já sabe que a gente vai falar sobre a diversidade étnica, né? Ai, meus amores, eu amo trabalhar esse tema, porque eu acho assim, o respeito é tudo. Independente da cor, da raça, da etnia, a gente tem que respeitar as pessoas, tem que se respeitar os negros, respeitar os brancos, respeitar os orientais, os asiáticos, respeitar. A gente precisa respeitar. Não, o mundo já julga demais as pessoas, então agora vamos fazer a nossa parte. Aprendemos a respeitar, sem julgamentos, sem críticas. Então, o gênero textual dessa semana é a entrevista, mas ele vai abordar um pouco da diversidade étnica, tá? E aí o que acontece? A gente vai trabalhar um pouco sobre textos que circulam na nossa sociedade, no nosso cotidiano, direcionados à diversidade étnica. Então, vamos expor o nosso conhecimento sobre o tema, nós vamos expor o senso crítico em relação à leitura, o senso crítico em relação à produção de textos, onde ele vai abordar sobre esse respectivo tema, literalmente um senso crítico direcionado a vários fatores que abordam o nosso dia a dia, né? Então vejam só, deixa eu deixar aqui. Na imagem, as cores e os tamanhos diferentes das mãos remetem ao quê? Vocês acham que os diferentes tamanhos de mãos, as cores, remetem ao que aí nessa imagem? A diversidade de etnias. A diversidade de etnias presentes no nosso planeta Terra, tá? Qual é a relação dessa diferença? Qual é a relação dessas diferenças com a união representada por elas sobre o mapa da Terra? Qual é a relação? Assim, o que vocês acham, gente? Qual é a relação? Olha que vocês... amanhã eu vou querer saber todas as respostas de vocês, tá? Na nossa próxima aula eu vou querer saber todas as respostas em relação
O que vocês acham? O que vocês acham que ela quis representar, que esse mapa da Terra quis representar em relação às diferentes mãos, as diferentes cores que ali está sobre o mapa da Terra? O que é que ele quis representar ali? O que é que ele quis demonstrar? O que é que vocês acham? Gente, ele quer representar a diversidade de culturas, a diversidade de raça, a diversidade, literalmente a diversidade étnica das pessoas na Terra. Cada um tem o seu jeito de viver, tem o seu jeito de se vestir, a sua maneira de se expressar, de se apresentar. E cabe a nós respeitarmos a cultura, o gênero, a opção sexual, a raça, olha, é questão de respeito, a diversidade étnica. Se vocês procurarem saber o significado do que é a diversidade étnica, é o respeito que deveria se ter com todas as pessoas. Não é porque eu sou de descendência brasileira que eu vou desrespeitar os orientais que vivem aqui no Brasil. Não é porque eu sou de origem branca, de origem alemã, um exemplo, porque não sou, tá? Eu tenho raízes negras na minha descendência genealógica, tá? A minha família paterna materna, aliás, a minha família materna são negros, a minha família paterna realmente são descendentes de alemãs, mas tem a mistura da diversidade. E aí onde tá? Não é porque eu sou branca que eu vou desrespeitar um negro. Não, minha gente. Olha, o mundo tá cruel. Assim, e sabe o que parece? Que as pessoas têm que entender o significado da palavra empatia. Empatia. Eu não posso desrespeitar um colega de trabalho, um colega de sala de aula, um vizinho, tá? Um primo, um irmão que é filho de outro pai, ou que são filhos dos mesmos pais, mas que veio com a cor na descendência de outra linhagem, porque é assim. Na minha família é assim. Eu sou branca, por mais que tinja o cabelo, mas o meu cabelo sempre foi puxado pro loiro, mas os meus irmãos são negros. São negros. Uma é mais uma negra mais clara, que eu costumo dizer negra, uma morena mais clara, e o outro é negro mesmo, é negro, tá? Então, dá o contraste entre as cores, mas vamos deixar de ser irmãos dos mesmos pais? Não, gente. E aí a gente tem que começar a respeitar. E é engraçado assim, que quando eu abri para planejar a aula, esse livro fala de diversidade étnica, meu Deus, a gente tá passando por um momento assim, ó, supimpa, pra gente trabalhar a diversidade étnica, porque a gente tá em casa e a gente pode parar pra observar. Gente, quantas pessoas aí nessa pandemia estão podendo fazer a autoavaliação de si, estão podendo se autoavaliar? Eu costumo dizer assim, sempre que eu falo com vocês, meus alunos, eu digo, daqui a pouco, com fé em Deus, tudo vai voltar ao normal. Não vai voltar à rotina, da gente voltar para a sala de aula, da gente dar nossas aulas físicas, da gente ter a nossa vida normal, mas com pensamento diferente. Nada vai ser como antes. Agora a gente tem uma história para carregar sobre uma pandemia no qual parou o mundo, no qual parou o Brasil, parou o Sergipe, sobre uma pandemia que parou, e levar pontos positivos e negativos. Os pontos positivos é que a gente pode ficar mais tempo a sós em casa e podemos avaliar sobre até o desrespeito que a gente tinha com as outras pessoas pela sua cultura, pela sua religião ou qualquer outro que seja os valores, tá? Então, nessa pandemia agora, foi muito interessante a gente poder trabalhar, a nossa mente, a gente
Se não trabalhou ainda, meus amores, vamos parar para analisar as brincadeiras que às vezes a professora ou o professor dizia, gente, é bullying. Gente, ele tá rindo ali, mas tá machucando aqui dentro dele. Gente, vamos parar um pouco para analisar se queria ser feito. Porque eu carrego uma frase e sempre digo na minha casa, onde quer que eu esteja. Se eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. O que eu não desejo pra mim, eu não faço com os outros. Eu não posso desejar que as pessoas... Eu não posso dizer, é ali o negrinho, é ali não sei o quê. Eu não posso ter respeito. Ai, não, olha ali, ó, é do candomblé, é não sei do quê. Olha ali, é crente. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu também tenho negros na minha família. Eu também tenho pessoas que são evangélicas, que são protestantes, que são católicas. Então, eu vou querer que alguém desrespeite, que alguém bata como faz. Gente, o preconceito racial é cruel. E será que eu, tendo negros na minha família, vou querer ver pessoas batendo, pessoas enforcando, matando porque é negro? Não. Eu tenho que parar para analisar, eu tenho que parar para respeitar e dizer assim, meu Deus do céu, eu preciso falar sobre isso, eu preciso trabalhar sobre isso, porque eu não quero que os meus alunos tenham uma formação de desrespeito com o próximo, porque eu não quero que a minha filha desrespeite fora de casa os seus coleguinhas dentro da sala de aula, num parque de diversão, num parque ecológico, onde quer que esteja. Tenho que respeitar. E aí a gente começa de pequeno. Eu tenho certeza que na casa de vocês, de pequeno, já trabalhava essa questão da diversidade étnica, do respeito, do amor ao próximo. E a gente vamos respeitar, vamos amar. O mundo já é muito cruel. A gente já está passando por a crueldade desse vírus que está devastando tantas pessoas. Gente, ontem no jornal, no jornal aqui, no jornal regional, à noite, já tem quase 700 mortos em Sergipe por causa dessa pandemia. Meus amores, se a gente pegar o mapa, a gente é o menor estado brasileiro, a gente tem 700 mortes. E muita gente que não respeita o isolamento social, muita gente que pode ajudar, porque olha, o desemprego também está muito grande. E eu acho tão bonito, eu acho tão gratificante, assim, quando as pessoas, não digo só famosos que estão fazendo live e entre outras coisas, mas quando pessoas pensam assim, o pouco que eu tenho, eu vou ajudar. Então, com o pouco que tem, a pessoa pegar e dar a cesta básica. Nesse domingo, eu tava no sábado, aliás, no sábado foi, eu tava assistindo um programa e aí uma menina negra mora na favela, né, onde as pessoas, se eu não me engano é no Alemão que ela mora, onde as pessoas diziam que ela não tinha futuro pra nada. Tá ali desenganada. A sociedade em si é assim, é desrespeitosa, não é capitalista. Não digo capitalista porque tem muita gente que poderia ajudar e não ajuda, ainda desrespeita o pobre, o negro que tá ali querendo crescer na vida. Então o que acontece? Ela tinha um sonho de ser bailarina e treinava várias horas do dia em uma quadra de esportes. E aí várias crianças, várias meninos começaram a assistir ela dançando e queria saber como era que fazia. E aí ela começou não, vem, eu vou te ensinar como é, vem, eu vou te ensinar como é que vai ser. E aí o que acontece? No final da história ela já tinha um monte de meninas e meninos, um monte de criança dançando balé com ela. E aí eu não sei se parece que ela conseguiu um terreno, não sei. Eu sei que ela começou a construir uma associação. E aí foi até no programa de Luciano Huck, ele foi até lá e ela, muito gentil, emocionada, conseguiu reformar tudo direitinho.
E aí ele, isso tem anos, e aí ele no sábado entrou em contato com ela via internet para saber como ela tava. Cara, ela ainda continua fazendo balé, ela é professora voluntária, ela não recebe nada. Sabe o que aconteceu? Ela se juntou com outras pessoas e saiu distribuindo a cesta básica, saiu arrecadando alimentos, fez cestas básicas e saiu distribuindo dentro da favela. Porque ela disse, olha, tem gente tem lugares que não tem energia, que não tem água potável, que muitas das vezes não tem nem água na torneira, quanto mais água potável. E que devido a essa pandemia está passando por situações deploráveis, está passando por momentos difíceis. Então quando você vê assim, desculpa, minha garrafa tá molhando tudo. Quando você vê, cara, por que outras pessoas também não fazem isso? Ah, eu não quero, eu tenho medo, eu sou de risco, eu não quero sair para me contaminar com o vírus. Gente, tem pessoas que estão se disponibilizando a passar nas portas de casa para poder ajudar, para poder levar mesmo ao branco, ao preto, ao oriental, ao asiático, a quem seja, levar comida, levar uma dignidade. É como eu digo, o mundo é muito cruel e tudo isso que a gente está passando no mundo hoje é muito cruel. Então por que a gente não respeita? Não ajuda o colega, tá? Ao invés de discriminá-lo, de fazer bullying, por que a gente, ao invés do ato do bullying, a gente não respeita o colega, não dá amor? Acho que se as pessoas liberassem amor no dia a dia, o mundo seria bem melhor, tá? E aí, essas mãos no mapa representam isso, que a terra é de todos e que as diversidades étnicas elas deveriam se unirem, devem se unir, se amar mais, respeitar todos os quesitos, respeitar toda a minha cultura, toda a minha opinião. Eu tenho a minha opinião, se eu sou assim, é porque eu quero ser assim. Então, respeitar toda a diversidade, literalmente étnica, tá? E aí, ele falou sobre a diversidade étnica, e aí vem aqui, ó, falando o cara, que eu vou botar aqui na página 46, coloquem aí, por favor, na página 46, sobre um texto, ó, que fala de um cara muito bacana. Deixa eu só descer um pouquinho e vocês já reconhecerão. Will Smith. Assim. Diversidade significa tudo que é plural, tudo que é múltiplo, diferente. A exemplo da diversidade cultural, biológica, linguística, religiosa e etc. Reflita sobre o tema, com base na entrevista a seguir. Então, a gente vai ler a entrevista, tá? Mas antes eu vou explicar para vocês o que é o gênero textual entrevista. Gente, a entrevista nada mais é do que um texto jornalístico que ele é organizado em forma de perguntas e respostas para tratar sobre fatos, informar fatos do nosso cotidiano. Então, a sua principal função é informar as pessoas sobre respectivos temas direcionados ao nosso cotidiano. Como ele diz aqui, a esperança não tem cor, e a gente já subentende-se pelo que vimos na primeira capa, pela uma análise que a gente fez da diversidade étnica, que vamos falar sobre a diversidade de culturas, a diversidade étnica, a diversidade no geral, a diversidade no geral. E ele diz assim que a esperança não tem cor. Então, provavelmente ele ele sofreu algum ato de racismo, né? E aí ele vem para essa entrevista para falar. Então, a entrevista é um gênero textual, que é um texto jornalístico, no qual ele vem representado por perguntas e respostas, mas para tratar sobre temas direcionados a assuntos do nosso cotidiano. Eu vendo esperança. O mais popular astro negro da história do cinema diz que entreter a plateia vale 1000 vezes mais do que ganhar um Oscar. Cantor de rap milionário aos 18 anos, protagonista de uma bem-sucedida série de televisão, The Fresh Prince,
Off-Broadway aos 22 e ícone do cinema aos 27, quando encabeçou o elenco da ficção científica Independence Day, Dia da Independência, né? Will Smith, o mais popular astro negro de todos os tempos e o mais bem pago, com cachê que rodeia os 20 milhões de dólares, fora suas participações na bilheteria. Não é de brincar em serviço. Veja, foi a revista Veja que fez a entrevista. Veja, há poucos negros tão bem-sucedidos quanto o senhor nos Estados Unidos. O senhor acha que virá o dia que o país não estará incidindo entre brancos e negros? Smith. Em um país projetado sobre o trabalho escravo, não se reinventa de um dia para o outro, nem mesmo de um século para o outro. O racismo faz parte da fibra que a América é tecida. Não adianta dizer que a partir de determinado momento seremos todos iguais, quando uma parte da população teve seu progresso atrasado em 200 anos. Digamos que bem agora, no meio desta entrevista, eu lhe der uma bofetada, sem nenhum motivo ou razão. Nunca mais poderemos estar juntos, no mesmo recinto, sem que você tema que eu lhe dê outra bofetada, e sem que eu tema que você resolva me devolver a agressão. Por isso, nos Estados Unidos, os brancos nutrem tamanha desconfiança em relação aos negros que eles não conhecem. Porque aquele, por ser negro, querer lhe virar dar o troco. De tudo que eles já entendem, quis dizer assim, que de tudo que os negros já sofreram nos Estados Unidos, os brancos têm receios de conversar, de encontrar com os negros que eles não conhecem, porque eles acham que eles vão quererem dar o troco em relação ao que aconteceu com eles nesse tempo, né? Veja, essa tensão entre brancos e negros é tão insolúvel. Smith, a natureza sempre é capaz de se refazer. No ano passado, Los Angeles sofreu um incêndio intenso. Em seguida vieram chuvas igualmente pesadas. E agora, a natureza da região está mais luxuriante do que nunca. Tenho confiança de que os americanos também... gente, desculpa. Balancei tudo aqui agora, bati na mesa. Também vão passar por um processo semelhante de recuperação e conciliação. Apenas não tão rapidamente quanto gostaríamos. Veja, o racismo vigora também no ambiente da indústria de cinema. Smith, a verdade é que Hollywood só enxerga uma cor, o verde dos dólares. Se você é bom de bilheteria, e eu felizmente sou, todas as outras distinções desaparecem. Veja, o senhor disse certa vez que prefere 1000 vezes quebrar um recorde de bilheteria a ganhar um Oscar. Por quê? Smith, a única coisa de que eu realmente preciso é da sensação de que a plateia se divertiu ou se emocionou com o meu trabalho. O ideal para mim seria que um filme combinasse arte e entretenimento. O que eu almejo é algo como Forrest Gump, Titanic ou Casablanca. Um filme que estabeleça uma conexão espiritual com o público, mas que também funcione do ponto de vista comercial. Ali sobre o boxeador Muhammad Ali foi minha tentativa de chegar lá, ainda que não tenha sido recebido como eu esperava. No fundo, ainda sou aquele garoto de 12 anos que se fascinou assistindo a Star Wars, e é nesse espírito que faço minhas escolhas. Talvez, à medida que eu envelheça e amadureça, passe a procurar outras coisas, mas o que eu ainda quero é essa emoção. Aí a Veja pergunta: o senhor ganha milhões de dólares por filmes e vive cercado de adulação. Preocupa-o
que nesse ambiente seus filhos venham a formar uma ideia distorcida do que é a vida. Opa, vamos descer aqui que já está quase acabou. Smith: acredito piamente que a natureza de um indivíduo se sobrepõe quase sempre à educação. Acho que nascemos com um determinado espírito ou índole, que trata de se impor. Algum de nós, porém, tem espírito mais delicado e suscetível à influência. Meus filhos têm 12, 6 e 4 anos. E já é possível saber quem eles vão ser. O mais velho e a mais nova têm um espírito inquebrantável. Eles saíram do útero sabendo aonde querem chegar e como. O do meio é mais carente de orientação. Ele é muito criativo e por isso tem dificuldade em escolher entre todas as ideias que convivem em sua cabeça. Para ele, cuido de explicar que vivemos numa casa como a nossa porque trabalho desde os 16 anos e tive sorte de ter sucesso. Além de ter exercitado a abnegação que ele exigiu. Também gosto de ensinar que existe uma coisa chamada karma. Quando se trata bem os outros, essa energia volta para você de alguma forma. Então, gente, o que acontece? Vocês viram? É uma entrevista onde ele fala que preferia sentir emoção de que ganhar um Oscar, porque quando a pessoa ganha um Oscar, ela ganha muito dinheiro, ganha muito requisito social. Mas ele ainda sente que os negros são discriminados. Aí ela pergunta se a América teceu uma formação na discriminação com os negros. Aí a repórter pergunta se ele sofre essa discriminação. Ele diz que não sofre por questão dos requisitos sociais, mas que já sofreu no seu passado, quando ele não tinha tanto dinheiro e não era tão famoso o quanto é agora, ele já sofreu no passado. Ela diz, em Hollywood, se isso acontece. Não acontece porque eles estão interessados no dinheiro, no monetariado, no dinheiro que o Will Smith está produzindo para eles. Então, se ele produz muito dinheiro, eles vão enxergar a cor verde dos dólares, eles brincam assim. Então, se ele reflete se ele reflete muito dinheiro para Hollywood, ele não será discriminado. Mas caso ele não tenha dinheiro para funcionar a economia de Hollywood, para funcionar toda aquele meio capitalista, com certeza ele será discriminado. E ele diz aí, nos Estados Unidos ainda tem aquela questão dos negros não querer, dos brancos não quererem ter muito contato com os negros, porque tem medo de que ele vá agredir, por tudo que ele já passou e por ele diz por ser um país que a sua base é a escravidão, né? Então vocês viram aí, é um texto onde ele retrata toda a questão do preconceito. E ele fala sobre a diversidade de culturas, tá? Gente, olhe pra casa, página 47 e 48, mais realidade aumentada, tá bom? Ó, fiquem com Deus, beijo grande, meus amores. Espero que a terça-feira de vocês sejam abençoada, assim como a minha está sendo, tá bom, meus amores? E amanhã, com as grandes novidades, nós voltaremos, né? Tchau, beijão.